Ok, bom dia a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre tópicos de álgebra comutativa, né? Ok, então, na aula passada a gente estudou a topologia de Zariski, né? E aí vimos duas aplicações, né? A aplicação V, que a cada ideal faz corresponder o conjunto de zeros desse ideal, e a aplicação I, que a cada subconjunto do spec do anel faz corresponder o chamado ideal desse conjunto, né? Certo? Vamos lembrar aqui rapidamente no quadro, não é isso? Ok, então a gente definiu duas aplicações, né? A aplicação V, que vai do conjunto dos ideais DA, ideais DA, no conjunto de partes do spec DA, não é isso? Onde a cada ideal DA a gente faz corresponder conjunto de zeros DA, né? Lembre-se que, por definição, esse conjunto aqui ele é formado por primos, os primos de A que contém esse ideal, né? Tal que P contém A. Não é isso? Ok, e por outro lado, a gente definiu a aplicação I, né? Que vai ser uma sorte de inversa, né? Que vai do conjunto de partes do spec, né? Esse aí é o domínio, e o contradomínio, né? É o conjunto dos ideais de A, né? Então, ela está definida da seguinte forma, né? A cada y subconjunto do spec, a gente faz corresponder o I de y, né? O ideal de y, né? Que por definição é a interseção de todos os primos, os ideais primos, que moram nesse conjunto y, ok? E a gente viu algumas relações, né? Entre essas aplicações. Por exemplo, a gente viu que o ideal, né? O ideal do vanishing de qualquer ideal, né? Não é exatamente o ideal, mas ele é o radical do ideal, certo? Para todo a ideal de A, certo? E por outro lado, a gente viu que o vanishing, né? Conjunto de zeros do ideal de um subconjunto do spec coincide ou exatamente igual a o fecho, né? Na topologia de Zariski, claro, desse y, certo? Para todo y subconjunto do spec de A, tá ok? Portanto, como consequência disso, né? Se a gente restringe esse domínio aqui para ideais radicais, certo? E aqui esse contradomínio para os fechados do spec, então a gente obtém uma bijeção, né? E V vai ser realmente uma inversa da outra, né? Então, em outras palavras, né? Se a gente considerar aqui ideais de A, né? Com a condição de que ele é radical, significa isso que o radical de A é igual a A, né? Certo? E por outro lado, a gente considera os fechados, né? Digamos, os
y subconjunto do spec de A, né? Tal que y barra é igual a y, ou seja, os fechados, né? Então, V e y, né, são bijeções, uma da inversa da outra, né? Então, aqui a gente tem uma bijeção entre ambos os conjuntos, certo? Sendo uma inversa da outra, ok? Isso é exatamente o que a gente viu na aula passada, certo? Ok, um corolário dessa relação é a seguinte, né? Qual vai ser o fecho, né, do conjunto unitário formado por um ideal primo? Vai ser o vanishing desse ideal primo, né? Por que isso acontece, né? Sim, essa bijeção, né, ou ambas as bijeções revertem inclusões, né? Isso, bijeção que reverte inclusão, né? Aliás, não somente uma bijeção, né? Bijeções, né? Uma inversa da outra, né? Bijeções, né? Ambas revertem a inclusão, certo? Tá. Ou seja, I vai ser a inversa de V, não é isso? Ok, então vamos prestar atenção ao nosso primeiro corolário, né? Corolário seja P um ideal primo qualquer, né? Deixa eu anotar melhor assim. Seja P um elemento do spec, né? Ok, então, quem vai ser o fecho, né? No lugar de a gente enunciar e tal, vamos já diretamente deduzir qual vai ser o resultado, né? Então, estamos interessados em calcular, né, o fecho desse conjunto unitário, né? Por causa da propriedade que vimos acima, isto aqui, né? Esse aqui, ela vai ser o conjunto de zeros do ideal correspondente a esse conjunto, né? Então, isto aqui tem que ser o vanishing do ideal correspondente ao conjunto unitário formado por tal ideal primo, né? Mas, por definição, esse ideal aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? Conjunto formado pela interseção de todos os primos que moram nesse conjunto. Mas aqui é um conjunto unitário, singular. O único ideal primo que mora aqui é o próprio P, né? Então, essa interseção se reduz realmente ao P, certo? Muito bem. Então, em outras palavras, né, temos que o fecho do conjunto unitário, né, formado por um ideal primo, é exatamente igual ao conjunto dos ideais primos que contém esse ideal primo, né? Ok, então, em particular, estamos interessados em saber quando esse conjunto vai ser fechado, né? Ou seja, quando ele vai coincidir com ele mesmo, né? Em particular, então, esse conjunto aqui vai ser fechado, ou seja, vai ser igual a ele mesmo, se somente se, por causa dessa relação, o vanishing de P se reduz ao próprio conjunto, né? Então vamos anotar aqui, se somente se, o vanishing de P é exatamente igual ao conjunto P, certo? Mas, para isso acontecer, é necessário e suficiente que P seja um ideal maximal, né? Um ideal maximal, certo? Um ideal maximal, tá?
Porque veja bem, se o vanish é exatamente esse conjunto, né? Certo? E se P não fosse maximal, né? Ele estaria contido em algum ideal maximal, por causa do teorema de Krull, né? Certo? Mas então, esse maximal estaria dentro do vanishing de P. Aí você teria pelo menos dois elementos aqui. Que é contraditório porque esse conjunto é unitário. Então, P necessariamente tem que ser maximal, né? Se não fosse maximal, digamos que este daqui não fosse maximal, então ele vai estar contido propriamente dentro de um maximal. Mas então, esse cara aqui vai estar no vanish de P, né? Porque ele contém P. Então aí você vai ter pelo menos dois caras nesse conjunto, que é uma contradição, tá? Então isso aí não pode acontecer. Portanto, P é maximal. E reciprocamente, se P é maximal, o único ideal primo que vai conter P é exatamente ele, certo? Muito bem. Então, esse resultado aí é claro, né? Então, em outras palavras, né, você vai dizer que um ponto, né, é fechado se ele é um ideal maximal, certo? Aqui é P. Perfeito. Bom, vamos dar agora uma definição, mas antes disso, certo? Uma definição. Seja F um elemento de A, então a gente vai definir o conjunto DF, né? DF, talvez a gente até já definiu. Tudo bem, vamos lembrar então. Então, o DF, acho que na aula passada a gente já definiu isso daqui. É o spec de A, né? Menos, né, o complementar do vanishing correspondente ao ideal gerado por esse elemento aqui, né? Que a gente acostuma escrever simplesmente VDF, né? Lembrando que VDF, certo? Este cara aqui, por favor, certo? Este carinha aqui, certo? É V do ideal gerado por F, certo? Bom, tradução desse fato, né? Significa o conjunto dos ideais primos, os elementos aqui, né? Que não contém, certo? Que não contém o ideal gerado por F. E para isso acontecer, é suficiente e necessário que F não esteja dentro desse ideal primo, não é isso? Ok, e portanto, né, como é o complementar de um fechado na topologia de Zariski, esse cara aqui já nasceu aberto, né? Ele é um conjunto aberto. Pois bem, o nome que a gente dá a esse conjunto é de aberto principal associado a esse elemento F, né? Então vamos anotar aqui. Isso aqui chama-se de aberto principal, né? Associado com esse elemento F, né? Associado com F. Tá? Muito bem. Então, a seguinte proposição... sim, lembrando, né? Por favor, é interessante lembrar, né? Que a gente viu numa das aulas anteriores, né? Que existe uma bijeção, né? Entre esse DF, certo? Que seria primos que não contém F, certo? E o spec do anel de frações correspondente a esse elemento primo, certo? A gente viu que existe realmente uma bijeção, né? Uma bijeção. Já vamos voltar novamente, né, a estabelecer essa bijeção, porém em termos da topologia de Zariski. E vão ver que, usando essa nova linguagem, essa bijeção realmente é um homeomorfismo entre esses dois conjuntos, tá? Mas antes disso, certo? Vamos mostrar agora que
essa coleção aí de todos os abertos principais é uma base da topologia de Zariski, tá? Então, a coleção formada por todos os abertos principais, né, associados a todos os elementos desse anel, né? Aqui, todos os DFs, estou colecionando aqui F variando em A. Isto aqui é uma base da topologia de Zariski do spec de A, né? Uma base, então, da topologia de Zariski do spec de A, né? O que significa isso? Tá? Pela definição de base de uma topologia, significa que todo aberto, né, na topologia de Zariski pode ser expressado como uma união de estes abertos aqui, tá? Então vamos fazer isso. Vamos considerar, né, um aberto arbitrário, né, seja U, um aberto aqui dentro do spec de A, né? Um aberto, certo? Ok, então pela definição de aberto, U tem que ser o complementar de algum fechado nessa topologia, né? Então ele vai ser o spec de A menos o conjunto de zeros de algum ideal de A. Não é isso? Algum A ideal de nosso anel A, certo? Bem, agora, é interessante observar, né, que esse ideal aqui, né, vai coincidir, certo, com o ideal gerado por todos os elementos de A, certo? Ou seja, de fato, né, se você considera todos os elementos de A, A aqui, tal que A tem A, isso aí parece trivial de fato, né? Então ele vai ser exatamente esse ideal, né? Certo? Porque ele vai ser o menor ideal que contém A, então tem que ser o próprio A. Aqui não é A, esse daqui, desculpa, A minúscula, é o ideal, certo? O ideal, tá? A gente denotou isso daqui como sendo dessa forma, né? Certo? Os A pertencente ao ideal A, correto? Ok, bem, então sendo assim, a gente viu que esse vanishing, né, esse vanishing desse ideal, né, que é igual ao vanish, porque a gente escreveu dessa forma, para justamente usar a propriedade de que o vanishing desse ideal gerado por esse conjunto, né, é exatamente igual à união, não é isso? A união de os vanishings desses elementos A variando no desculpa, aqui novamente eu estou errando, tem que ser o ideal, né? Aqui aqui tem que ser o ideal, certo? Ok, eu estou usando realmente essa propriedade aqui, certo? Olha, o vanishing da união de uma coleção de ideais, de uma família de ideais, certo? Coincide com o vanishing do menor ideal gerado por essa família, né? Isso aí é a interseção de todos esses ideais, né? Todos esses ideais, certo? Ok, bem, então acho que eu errei aqui. Desculpa, então esse daqui eu coloquei união. Estou pensando já na união, mas aqui realmente a interseção, né?
a interseção, correto? Interseção arbitrária, né, desses aqui é justamente o fechado, e vai ser o vanishing do menor ideal gerado por essa coleção de ideais, né? Certo? E a união vai aparecer quando a gente aplicar, né, o complementar, certo? Então, desculpe, aqui era realmente a interseção, né? E então, aplicando, né, o complementar, a gente vai ter que U, né, vai ser igual ao complementar, não é isso? Porque esse U aqui é o complementar do vanishing de A, certo? Então, essa interseção vai ser transformada numa união, certo? Então, vai ser uma união, certo? Uma união de complementares, né? Vai ser o spec de A menos o vanishing de cada um desses elementos variando dentro do ideal. Mas, pela definição, esses conjuntos aqui não é outra coisa que os DA, né? O aberto principal associado a, certo? Ok, então, qualquer aberto pode ser expressado como uma união de abertos principais. Portanto, essa coleção realmente é uma base da topologia de Zariski. Tá ok? Muito bem. Deixa eu ver outra proposição relacionada a isso. Ok. Então, esse aqui a gente já viu. Certo? Sim. Antes de mostrar... Bom, essa outra proposição que está aqui, já vimos, né? Formar a base da topologia. Esse lema. Eu queria analisar esse lema, certo? Ok, lema. Seja Fi uma família de elementos do anel, e seja G um elemento de A qualquer. Então, quando o aberto principal associado a esse G vai estar contido dentro dessa união. Isso aí vai acontecer se somente sim o G pertence ao radical do ideal gerado por essa família de elementos de A, certo? Então vamos provar aqui esse lema, né? Então esse lema, certo? Ok, eu somente aqui vou anotar o que a gente quer mostrar, né? O DG vai estar contido dentro dessa união de abertos principais, né? Uma coleção de FIs e variando em algum conjunto de índices, se somente sim o G pertence ao radical do menor ideal que contém essa união desses elementos, que contém todos esses elementos, que seria esse ideal aqui, não é isso? Ok, bom, vamos dar a ideia da demonstração, né? Prova, então. Certo, bom, o que significa? Vamos mostrar a ida, né? Então, suponhamos, suponha, né, que o DG está contido dentro dessa união aí, né? Dessa união de DFIs, né? Certo? Lembre-se que esses FIs é uma família de elementos dada, né? E G é um elemento também. Tá? Então, bom, a gente, por definição, sabe que isso daqui é o complementar, né? No spec do vanishing de G. Então, a gente vai aplicar o complementar. Se a gente aplica o complementar, né? Então, a gente vai ter, por um lado aqui, então, o complementar dessa união vai estar contido aqui. Mas o complementar da união é a interseção dos complementares, não é isso?
Novamente eu estou errando aqui, desculpa. E variando. Epa. E variando nesse conjunto de índices, não é isso? Tá? Tá, desculpem aí. Então, a gente está aplicando complementar, por favor, tá? Então, complementar no spec, né? Essa união complementar já vai ser interseção. Complementar de cada um desses D, F, I vai ser o vanishing de F e I, certo? E variando no conjunto de índices. Isso aí vai estar contido no complementar desse daqui, que é justamente o V em G, certo? Mas, né, acabamos de ver que essa interseção aqui, né, interseção de fechados, nesses vanishings, é um vanish também, não é isso? Esse daqui é o vanishing do menor ideal que contém todos esses caras. Então vai ser isso daqui, AFI, e pertence a I. Ok? Muito bem. Então a gente vai ter isto aqui, né? O vanishing de G, não é isso? Ok. E então, para relacionar os ideais, a gente aplica I, né? Aplicando I, então a gente vai ter que I do vanishing do G, né, vai estar contido, porque lembre-se que essa aplicação I reverte inclusões, né? Então, I do vanishing desse ideal aqui, não é isso? Ok? Mas, né, vimos que I de V de G é o radical, né? Foi uma das primeiras propriedades que a gente viu, né? Aliás, hoje a gente, ao iniciar, vimos essa propriedade, né? I do vanishing de A é o radical de A, não é isso? Ok? Então, isto aqui vai ser o radical do ideal gerado por G, né? Porque vanishing de G é a notação que a gente usa para indicar o vanish do ideal principal gerado por G. Da mesma forma, né, a gente vai ter que I de vanish desse ideal é o radical deste cara aqui, né? Muito bem. Só que o radical de um ideal, ele contém, né, o ideal. Então, em particular, G vai ser um elemento daqui, não é isso? E, portanto, o G vai pertencer ao radical disto aqui. Ok? Muito bem. E a recíproca é parecida, né? Isso, a recíproca eu vou deixar como tarefa, né? Certo? É realmente aplicar critérios semelhantes, tá ok? Então, funciona esse lema. Por que vai ser importante esse lema aqui? Então, deixa eu anotar aqui, a recíproca, tá? Exercício. Muito bem. Ok. Isso aí, esse lema vai permitir mostrar o seguinte resultado. Olha, para qualquer elemento no anel, o aberto principal de F é quase compacto. Em particular, o spec de A vai ser um espaço quase compacto, tá? Agora, a gente usa a palavra quase compacto porque, em geral, como já veremos um exemplo, esses espaços não são Hausdorff, estão longe de ser Hausdorff, né? Então, quase compacto em topologia significa de que qualquer cobertura aberta possui, desse conjunto aqui, né, vai possuir uma subcobertura aberta finita, não é isso? Isso que a gente vai demonstrar, então, a continuação, né? Então, vamos lá aqui, né? Então, proposição, o aberto principal associado a qualquer elemento do anel
é um espaço quase compacto, né? É um espaço quase compacto, né? Quase compacto. Eita. Então é quase compacto. Quando eu falo de espaço, então implicitamente estamos querendo dizer que ele está munido da topologia induzida pelo SPEC, não é isso? Bom, prova. Então vamos pegar uma cobertura, né, uma cobertura aberta, arbitrária, né, e vamos mostrar que ela possui uma subcobertura finita, né? Então vamos considerar o I uma cobertura aberta de DF, né? Então seja isto aqui uma cobertura aberta, de DF, né? Ok. Bem, como esses elementos aqui, né, cada um desses aqui vai ser aberto, e pelo que a gente viu, a coleção formada pelos abertos principais forma a base da topologia. Então, cada um desses caras aqui vai ser união de abertos principais, certo? Então, sem perda de generalidade, a gente pode assumir que cada um desses abertos já é um aberto principal, certo? Por causa da proporção, que é base, né? Então, vamos anotar aqui, né? Não há perda de generalidade em assumir que cada um desses caras aqui é um aberto principal. Então, sem perda né, de generalidade, a gente pode assumir, né, que cada um desses daqui, né, vamos assumir que cada um desses abertos realmente é um aberto principal. Então, se é um aberto principal, né, ele vai ter essa forma, né, FI, né, algum FI elemento do anel, certo? Muito bem. Então, o fato de ser uma cobertura aberta, né, indica ou implica que o DF, né, o DF vai estar contido na união desses caras aqui, né? Então vai estar contido na união, como já estamos assumindo que cada um desses é DFI, então a gente vai ter isto aqui, união dos DFIs, não é isso? Ok, mas se isso acontece, né, a gente pode usar então o lema anterior. Vamos ver aqui o lema anterior. Olha, o que acontece se um aberto principal está contido em uma união de abertos principais? Então, se esse é o caso, né, se somente se o G, esse elemento aqui, vai estar no radical do ideal gerado por esses elementos aí, tá ok? Então, por causa do lema anterior, né, por causa do lema, né, então a gente vai ter que, aqui eu estou aplicando o lema anterior, né? Isso aqui implica que F vai pertencer ao radical, né, do menor ideal que gerado, do menor ideal que contém todos esses aqui, ou seja, o ideal gerado por esses elementos, não é isso? Muito bem. Ok, agora, pela definição de radical, né, isso aí significa que vai existir um n maior que igual a 1, né, um inteiro positivo, né, existe um ideal, e de tal forma que f vai estar no ideal gerado por esses caras. Mas o que significa estar no ideal gerado por esses caras? Que ele vai ser uma combinação, né, de produtos de elementos do anel por uma combinação finita, né, uma combinação finita de elementos do anel por alguns elementos daqui. Então vai existir
n maior ou igual que 1, elementos no anel, digamos, A1 AK, elementos, né, dentro do anel, e alguns caras aí, digamos, F e 1, F e K, certo? Com esses índices e J que pertencem ao conjunto I, certo? De tal forma que essa potência de F, né? F vai estar no ideal gerado. Então, se vai estar no ideal gerado, você pode escrever dessa forma, né? A1, F e 1, mais A2, né? Mais AK, F e K, correto? Mas isto aqui, né, significa então que F, né, apenas vamos nos concentrar nessa última igualdade, né? Então isso aí significa que F vai estar no radical do ideal gerado apenas por esses caras aqui, ó, por esses F's aí, F e 1, né? F e K, certo? Ok. Ou se a gente escreve na notação que a gente estava usando, né? Então, esse aqui vai estar nesse radical, né? Dos A, F, E, J, J variando de 1 até K, correto? Muito bem. Mas então, agora você vai se interessar apenas nessa família finita desses elementos F1, F e K. E aí, então, você vai aplicar novamente a recíproca do lema, né? Então, estamos aqui, ó. Porque, afinal, esse aqui funciona para uma família arbitrária, né? Então, agora, estou aqui, né? Se G pertence a um radical de um ideal gerado por alguns elementos, então DG vai estar contido na união dos abertos principais associados a esses elementos. Então, novamente, aplicando o lema, né? Então, aplicando o lema, certo? A recíproca, né? O lema, ao final. Isso aí, então, implica que o DF vai estar contido na união, né, dos abertos principais associados a esses caras apenas, que é uma quantidade finita, né? J variando de 1 até K, não é isso? Ok, e então, esse K aqui está meio feio. Então, vamos colocar aqui. Bom, o importante então, que a gente conseguiu uma cobertura finita, certo? A partir de uma cobertura arbitrária, né? A gente começou com uma cobertura aberta qualquer e conseguimos uma subcobertura aberta, não é isso? Portanto, nosso DF, nosso associado, nosso aberto principal, realmente é um espaço quase compacto, né? Agora, em particular, se você considera F igual a 1, F igual a 1, para F igual a 1, né, o D1 é o quê? O D1 é o complementar, né? Isto aqui seria o complementar do vanishing D1, ou seja, o vanishing do ideal, que nós sabemos que é vazio, né? Porque não existem ideais primos, né, que contêm tudo, né? Porque os ideais primos são próprios. Então esse aqui, o vazio, o D1 não é outra coisa que o spec ideal, não é isso? Portanto, o spec ideal em particular é quase compacto, tá bom? Isso implica que o spec de qualquer anel com a topologia de Zariski, né, é quase compacto, né? Então, novamente, com relação a essa palavra aí, quase, né, quase, é porque esses espaços estão longe de ser Hausdorff, né?
Então vamos ver aqui uma observação com relação a isso, né? Em geral, então, esses packs com a topologia de Zariski não são Hausdorff. Como a gente viu apenas dois exemplos por enquanto, né? O spec de um corpo cuja topologia de Zariski coincide com a topologia discreta. Isso é Hausdorff, então não temos contra-exemplo. Mas, no caso do spec dos inteiros, né? Já vimos isso daí, né? E a topologia de Zariski vimos que coincide realmente com a topologia cofinita, né? Então, isso daqui não é Hausdorff. Por quê? Vamos ver isso aqui, né? Hausdorff. Olha, é o seguinte, né? Um dos elementos aqui do spec é o ideal gerado por zero, né? Então, por exemplo, a gente estaria interessado em saber quem é o fecho do zero, né? Do ideal zero, né? Quem é o fecho do ideal zero, né? Isso aqui, né? Olha, pelo que vimos ao iniciar a aula, né? Olha, o fecho de um conjunto singular, né? Formado por um ideal primo, é o vanishing desse ideal primo, não é isso? Então, esse fecho aqui vai ser igual ao vanishing do ideal primo zero. Então, isto aqui é igual a quem? Os primos que contêm o ideal zero. Os primos que contêm o ideal zero são todos. São todos, né? Então, este daqui vai ser realmente o spec de Z, né? Spec de Z. Isso significa, então, que esse conjunto aqui, esse conjunto unitário, não pode ser fechado, né? Está longe de ser fechado, né? Realmente, isso aí está mostrando que ele é denso. Ele é denso, né? Porque o fecho é todo o espaço, não é isso? É denso no spec de Z. Né? O spec de Z, não é isso? Ok. Quando a gente tem pontos que são densos, né? Então, em geometria algébrica, a gente diz que esse ponto aqui, né, é um ponto genérico, tá certo? Ou seja, por definição, um ponto é genérico se ele é justamente denso nesse espaço, né? Nesse caso aqui, o spec de Z, tá bom? Genérico. Ok, mas então esse fato de ser denso, né, já implica de que esse spec não pode ser Hausdorff, porque os espaços de Hausdorff, né, têm a propriedade que todos os conjuntos unitários são fechados. Em outras palavras, né, os pontos são fechados, certo? Mas aqui a gente está achando um ponto, pelo menos, né, que não é fechado, né? De fato, os outros pontos, se são fechados, né? Para uma observação aqui, para gostei desse ponto aqui, né? Para P primo, né? P um número primo, né? P um número primo, um inteiro primo, né? Um número primo. O ideal gerado por esse ideal primo, isto aqui é maximal. É maximal, né? É maximal. Então, sendo maximal, o seu vanishing, certo? Coincide com ele, né? Então, nesse caso, como vimos, né? Esse conjunto singular formado por esse daqui vai ser fechado, né? Então ele vai coincidir com isto aqui, não é isso? Certo? Porque a gente viu hoje, né, ao iniciar, né, a partir desse daqui, veja bem, quando esse conjunto aqui era fechado, esse conjunto singular, esse conjunto unitário, se somente se esse ideal primo é um ideal maximal, não é isso?
um ideal maximal, né? Que está acontecendo quando a gente toma um número primo, né? Então, olha, dentro do SPEC a gente tem então o ponto zero, que é um ponto genérico, denso, e os outros pontos que são fechados, né? Então, esses pontos aqui são fechados, né? Esses pontos aqui são fechados, né? Isso daqui, um ponto fechado, né? Quando a gente fala de pontos, ou de conjunto fechado, né? É porque estou falando do conjunto unitário formado por ele, né? Então, esse aqui é um ponto fechado, tá certo? E o ponto correspondente ao zero, ou ideal zero, ele não é fechado, ele é denso, né? Então, por definição, ele vai ser ponto genérico, correto? Perfeito, então essa topologia aí de Zariski não é Hausdorff, porém tem a propriedade que qualquer cobertura aberta possui uma subcobertura finita, certo? Em consequência, a gente chama esse tipo de espaços de quase compactos. Bem, mas existe, né, uma definição, certo, para falar de um tipo de separabilidade relacionado a espaços que não têm essa propriedade de ser Hausdorff, porém quase compactos. Bom, outra espécie de separabilidade, desculpa. Olha, essa proporção aqui, o SPEC equipado com a topologia de Zariski é um espaço de Kolmogorov, um espaço de Kolmogorov, certo? Que significa isto? Dados dois pontos diferentes, P e Q do SPEC, então existe uma vizinhança U de P tal que Q não pertence a U, ou existe uma vizinhança V de Q tal que Q não pertence a V. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho só dessa definição, né? Espaços topológicos de Kolmogorov. Né? Kolmogorov. O que é um espaço de Kolmogorov? Kolmogorov. Né? Então, digamos que você tem um espaço topológico, né? Seja X, um espaço topológico, né? T, espaço topológico. Então, a gente vai dizer que esse espaço X, né, é um espaço de Kolmogorov, né? De Kolmogorov, se acontece o seguinte. Se dados dois pontos diferentes, certo? Se dados dois pontos diferentes, digamos, x, y dentro desse espaço, né? Certo? Com x diferente de y, né? Então, existe uma vizinhança, então existe uma vizinhança aberta, né? Uma vizinhança aberta, isso aqui um aberto de x, uma vizinhança, né, que chama vizinhança aberta de x, de tal forma que y não pertença a essa vizinhança. Ou, se isso aí não acontece, né, existe uma vizinhança aberta de y, vamos chamar V, né, uma vizinhança aberta de y, de tal forma que x, né, x não pertence a essa vizinhança, né? Então, isso aqui é um tipo de separabilidade, não é isso? Em diagramas, digamos, você pode conseguir talvez uma vizinhança de x aqui,
onde y fica fora, ou você consegue uma vizinhança v de y, certo? Onde x fica fora dessa vizinhança, não é isso? Ok, então essa proposição aí está dizendo que o spec, né, com a topologia de Zariski, spec de qualquer anel é de Kolmogorov, né? Então, spec de A é um espaço de Kolmogorov, com a topologia de Zariski, claro, né? Então, é um espaço de Kolmogorov. Né? Por que isso aqui acontece? Vamos ver. Prova. Então, vamos considerar dois pontos do spec, né? Dois ideais primos diferentes, certo? Então, sejam P e Q, dois pontos diferentes, né? Spec de A de forma tal que P seja diferente de Q, não é isso? Ok, como esses conjuntos são diferentes, então significa de que o P não está contido em Q ou Q não está contido em P, não é isso? Justamente por causa de que esses conjuntos são diferentes. Porque se ambas as inclusões fossem verdadeiras, né, então os conjuntos seriam iguais, certo? Vamos ver esse caso, né? Podemos assumir esse caso e outro caso é análogo, né? Vamos nesse caminho, então. Caso, digamos, P não está contido em Q, certo? Então, isso significa de que o Q não pertence ao vanishing do P, não é isso? Este aqui não pertence ao vanishing do P, né? Ao vanish de P, não é isso? Porque aqui estão todos os ideais primos que contêm P. O que não contém, então, não pertence. Na SV de P, nós sabemos que é o fecho, né, do conjunto unitário formado por P. Ok, tudo bem. Então, Q vai estar no complementar, né, desse P. Né? Então, Q vai pertencer ao quê? Ao complementar. Spec de A menos esse fechado aqui, né? Olha, esse cara aqui é um aberto, né? Porque o complementar de um fechado, né? Esse aqui é um aberto que contém P. Então, isso aqui passa a ser uma vizinhança aberta de Q. Então, nós conseguimos uma vizinhança aberta de Q que não contém a P. Então, vamos chamar essa vizinhança de U, digamos, né? Vamos chamar de U, este cara aqui, vamos chamar de U, certo? U. Então, U é uma vizinhança aberta de Q e, obviamente, P, né, não pertence a U, né? Por quê? Porque P pertence sempre ao vanishing de P, né? P contém P. Então, P está no vanish, mas aqui você está trabalhando com o complementar. Então, P fica fora. Assim, você conseguiu uma vizinhança de Q que não contém P. No outro caminho, se isso aqui não é verdade, né? Então, esse aqui tem que ser verdade. E aí, nesse caminho, você vai conseguir, né? Mutatis mutandis, né? Você vai conseguir uma vizinhança aberta de P que não contém Q. Certo? Portanto, nosso espaço realmente é um espaço de Kolmogorov. Tá certo? Muito bem. Ok, agora vamos estudar o chamado funtor spec, né? Como um funtor. Vamos anotar aqui o funtor spec. O que significa isso, né? Vamos dar as ideias, né?
Ok, vamos começar tudo isso daqui fazendo a seguinte observação, né? Olha, vamos considerar agora outro anel, né? E um homomorfismo de anéis. Então, digamos que φ é um homomorfismo de anéis, né? Seja φ um homomorfismo de anéis. Quando eu falo anéis, né, explicitamente estamos assumindo que são anéis comutativos com unidade, não é isso? Tá, nosso contexto, né? Homomorfismo de anéis, tudo bem. Homomorfismo de anéis. E vamos considerar um ideal primo no spec de B, e que um ideal primo de B, não é isso? Elemento do spec, tá certo? Ok. Bom, então, veja o seguinte diagrama, né? Considera o seguinte diagrama. Olha, aqui está o morfismo, né? Esse é o homomorfismo φ. E aqui vou considerar, né? Vou considerar a projeção canônica, certo? Antes disso, vou ver o que. Já vou explicar quem vai estar aqui. Esse Q aqui é um ideal primo de B, não é isso? Então aqui eu posso considerar o que? Essa projeção canônica que eu vou chamar de π', né? Sim, um fato importante é que, a princípio, né, como que é um ideal, somente veja como ideal a imagem inversa, né, via um homomorfismo, certo? Via um homomorfismo de anéis, é um ideal do domínio. Então, este daqui é um ideal, por favor, do domínio de A, certo? Eu quero mostrar que esse cara aqui não é somente um ideal, ele também é um ideal primo, tá? Então, aqui vou considerar esse diagrama, onde aqui está o quociente, tá certo? Φ a menos 1, e aqui está a projeção canônica sobre esse quociente aqui, tá? Então, deixa aqui anotar. Tá, então, recapitulando, né? Recapitulando. A gente considerou um homomorfismo de anéis, certo? E que é um ideal primo de V. Perfeito. Primeira coisa que a gente obtém, né, a partir daqui, é que a imagem inversa é um ideal de A, certo? Isso aí é teoria dos anéis, certo? Nada novo, né? Homomorfismo, imagens inversas via homomorfismo de anéis, imagens inversas de ideais são ideais, tá? Eu quero mostrar que isso daqui também é primo. Como? Vou usar esse diagrama, né? Para obter um mapa daqui a aqui, né, um mapa, realmente existe um mapa natural daqui a aqui que faz esse diagrama comutar, né? Na verdade, é porque se você considera essa composição aqui, né, π' composta com φ, né? Φ a menos 1 de Q, φ a menos 1 de Q, vai estar contida no núcleo dessa composta, né? Π a menos 1, π a menos 1 não, π', desculpa, π' composto com φ, não é isso? Por quê? Porque isso aí acontece, pois se a gente aplica, né? Π' é a projeção aqui, π' composto com φ, essa imagem direta aqui, certo? Essa imagem direta, isto aqui vai ser π' de φ, né? De φ a menos 1 de Q. Mas por teoria de conjuntos, φ, a imagem direta da imagem inversa, está contido em Q. Então, esse aqui vai estar contido em π' de Q, mas π' leva todo elemento de Q em zero, né? Certo? Porque o núcleo de π' é Q.
Então, isto aqui é zero, né? Isto aqui é zero. Ok? Por isso é que é verdade isto daqui, tá bom? Muito bem, então, teorema de fatoração, existe um mapa daqui a aqui, né? Um mapa que a gente vai chamar de φ barra, digamos, certo? Esse φ barra naturalmente, a gente poderia ter colocado diretamente quem é a imagem, né? Mas eu gosto sempre de usar esses teoremas de fatoração, propriedades universais, né? Então, qual é a cara desse daqui? Φ barra da classe de A módulo φ a menos 1 que é naturalmente definida como sendo a classe módulo Q de φ de A. É isso? φ de A. Ok? Ok, agora note que se φ de A mais Q é zero, ou seja, se você considera um elemento no núcleo aqui, se φ em A, essa classe aqui é zero, se essa classe se essa classe aqui é zero, a classe zero, certo? Então, significa de que A pertence, φ de A pertence a Q. E se φ de A pertence a Q, A pertence a φ a menos 1 de Q. Não é isso? Portanto, a classe dele, né, módulo φ a menos 1 de Q, seria zero. Ou seja, em outras palavras, φ barra é injetiva. Tá bom? É injetiva. Certo? É injetiva. Muito bem. Então, como ela é injetiva, e como esse cara daqui é um domínio de integridade, porque esse Q é um ideal primo, então esse quociente vai ser um domínio de integridade. Então, esse cara aqui, que é um subanel, ou seja, estamos se identificando com sua imagem, vai ser um subanel de um domínio de integridade. Então, tem que ser um domínio de integridade também. Consequentemente, φ a menos 1 de Q vai ser um ideal primo. Tá? Então, vamos anotar isso daqui, né? Como B quocientado pelo Q é um domínio de integridade, pois Q é um ideal primo, né? É um domínio, né? E essa φ barra é uma injeção, né? Então, A quocientado por φ a menos 1 que também é um domínio, né? É um domínio de integridade. É um domínio de integridade e, consequentemente, esse φ a menos 1 que é um ideal primo, né? Que é o que a gente queria mostrar, né? Então, vamos anotar bem aqui. φ a menos 1 que pertence ao spec de A. Correto? Então, moral da história, por favor, é o seguinte, né? Dado um homomorfismo de anéis, né? E que um ideal primo no spec, então a imagem inversa, spec de B, a imagem inversa pertence ao spec de A. Tá? Então, essa observação aí vai permitir definir a seguinte aplicação, tá bom? Então, vamos definir agora a seguinte aplicação. Defina, a gente vai denotar essa aplicação dessa forma, né? Olha, em todo momento, esse φ está fixo, né? Esse φ é um homomorfismo de anéis, tá? E a gente utiliza essa notação, né? Esse A aqui, né? Então, ela vai ser uma aplicação do spec de B para o spec de A. O spec de A. Como ela vai estar definida, pega o ideal primo que e faz corresponder, né, a imagem inversa, tá bom? A imagem inversa, ou seja, a definição
dessa aplicação vai ser isto aqui, né? A imagem inversa via o homomorfismo φ desse ideal Q, desse ideal primo Q, tá certo? Muito bem. Olha, nós temos topologias, né? Quer dizer, cada spec aqui tem uma topologia de Zariski correspondente, né? Tem sua topologia, Então, o que a gente pode se perguntar é que, será que essa aplicação que acabamos de definir é uma aplicação contínua? Sim, ela é uma aplicação contínua, tá? Então, vamos anotar aqui. Proposição, né? Para mostrar que essa aí realmente é uma aplicação contínua, tá certo? Bom, vamos mostrar duas partes, né? Vamos enunciar. Seja φ como antes, então, por favor, um homomorfismo de anéis, né? Seja este daqui um homomorfismo de anéis. Tá, pronto. E nós sabemos que todo homomorfismo de anéis induz essa aplicação entre os specs, né? Só que note que no sentido mudado, né? Spec DB para spec DA, certo? Então, primeira parte que vai justamente mostrar, a partir daí a gente vai concluir que essa FIA é uma aplicação contínua, é o seguinte: para que isto aqui seja uma aplicação contínua, né, certo? Os abertos daqui via imagem inversa têm que ser levados em abertos daqui, ou fechados, né? Ou seja, imagens inversas de fechados daqui tem que ser fechados daqui, certo? Então aqui um fechado é o vanishing de um ideal, certo? Que tal se a gente calcula a imagem inversa dessa aplicação aqui, a imagem inversa de um fechado do spec DA? Como é um fechado dentro do spec DA? Tem que ser um vanish, né? Um conjunto de zeros, né? Certo? Como é, né? Deveria ser um fechado também, né? Então, quem é esse daqui? Vai ser um vanishing de quem? Tem que ser um fechado aqui, né? Então tem que ser um vanishing de que ideal? Bem, esse A é um ideal, este daqui é um ideal DA. Então eu vou considerar o vanishing do φ DA, certo? Φ DA. Ah, mas φ DA não é necessariamente um ideal? Não. Mas nós sabemos que o vanish de um conjunto, né, ou de um subconjunto, né, de V, no caso, coincide com o vanish do ideal gerado por esse cara, né, ideal gerado por esse daqui, né, φ DA, né, φ DA, certo? Ou notação de extensões também a gente escreve da seguinte forma, né? Eu vou colocar melhor da seguinte forma, né? A extensão do anel A para B, certo? Ou seja, em outras palavras, o ideal gerado pela imagem direta de A via φ, certo? Isso daqui não precisa provar, isso aqui a gente já viu inicialmente. Então, o interessante é isso daqui. E essa relação aqui funciona, por favor, para todo ideal A do anel A, correto? Muito bem. E a segunda parte, né? Quer dizer, a partir da primeira, né, relação, a gente já vai concluir que essa aplicação φA é uma aplicação contínua, tá? Mas vamos anotar também outra relação que vai ser interessante, tá? Se a gente aplica agora a imagem
direta, imagem direta agora, né? De um fechado. Agora, olha, um fechado onde? Spec DB. Então ele vai ser um vanishing de algum ideal DB, né? Então isso daqui, certo? E a gente aplica isso daqui. Não necessariamente vai ser um fechado, né? Olha, aqui a gente teria naturalmente, né, quem deveria ser a relação com V. Se V é um ideal, vamos escrever aqui, V um ideal de B, V é um ideal de B, tá? Então, φ menos 1 de B, φ menos 1 de B, vai ser um ideal de A, né? Então, faz sentido falar do vanish, né? Mas essa relação não necessariamente é verdade, né? O que vai ser verdade é que o fecho desse conjunto aqui vai ser igual a esse vanish, tá bom? Muito bem. Vamos provar isso daqui, então. Prova, tá certo? E depois a gente fala de outras propriedades, né? Então, primeira parte, tá certo? Primeira parte. Tá, então eu quero mostrar essa relação aqui, né? A imagem inversa de um fechado, um vanishing um ideal, é um fechado. É o vanishing da extensão de A, não é isso? Então, isso aqui é uma relação conjuntista. Então, eu vou considerar um elemento daqui, um ideal primo, né? Estou aqui, um spec de V. Então, vou considerar um ideal primo, seja que um elemento dessa imagem inversa, né? Φ a menos 1 do vanishing desse ideal A. Certo? Vamos considerando um elemento aqui, por favor, tá bom? Vamos aplicar as definições, né? O que significa isso daqui? Bom, então, pela definição de imagem inversa, significa que a imagem desse Q, né, vai pertencer ao vanishing de A. Mas, quem é este daqui? Por definição, este aqui é a imagem inversa. Isto aqui é a imagem inversa, φ a menos 1 de Q, a imagem inversa de Q via φ. Não é isso? Esse ideal primo. E o que significa pertencer ao vanish de A? Que ele vai conter A. Não é isso? Ele vai conter A. Muito bem. Então, aqui eu posso aplicar φ. Não é isso? Posso aplicar φ. Vamos aplicando imagem direta, né? Então, a gente vai ter que φ de φ a menos 1 de Q contém, né? Contém φ de A, não é isso? φ de A, ok. Mas, pela teoria dos conjuntos, você sabe que imagem direta da imagem inversa, né, de Q, ele vai ser um subconjunto de Q, não é isso? Ok. Então, por transitividade, Q pertence, né, Q contém a φ de A, consequentemente, Q pertence ao vanishing de φ de A, não é isso? φ de A. Beleza? Então, a gente tomou um ideal primo qualquer nessa imagem inversa e mostramos que ele mora no conjunto de zeros de φ de A. Portanto, vale essa primeira inclusão aqui, né? Essa primeira inclusão. Mas a outra inclusão também é fácil de ver. Inclusive, a gente pode voltar nesse caminho aqui, ó. Olha, porque se Q pertence ao vanishing, a gente vai ter que Q contém φ de A, não é isso? E isso aí vai implicar que φ a menos 1 de Q contém A, e pronto, voltamos, tá certo? Então, a recíproca vale também, não é isso? Eu vou deixar para vocês verificarem que isso aí
de fato acontece, tá bom? Muito bem. E a segunda parte? Essa segunda parte parece ser um pouco complicada, mas não é, por causa da relação que a gente já tem, né, da aula passada. Eu quero que você veja essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, né? Essa relação aqui. O fecho de um subconjunto do spec é o vanishing do ideal de y, né? O ideal. Isso aí, tá bom? Muito bem. Então, olha, aqui vai ser o fecho deste y, digamos, né? Deste y, que vai ser um subconjunto justamente do spec ideal, não é isso? Muito bem. Então, deixa eu ver se temos espaço aqui. Não, tem que ser no próximo, né? Então, parte 2, né? Parte 2. Provar a parte 2. A gente está com a imagem direta, né? Do vanishing de um ideal B, é isso? E estamos considerando o fecho. Ok, então, isso aqui, graças a esta relação, né, vai ser o vanishing do ideal de y, né? Então, isso aqui vai ser o vanishing do ideal desse y aqui. Desse y aqui, né? Phi A vanishing B. Não é isso? Ok. Então, pronto. Agora, veja bem, quem é esse ideal, né? Agora nosso interesse é quem é esse ideal, né? Esse ideal, né, é Phi A vanishing de B é uma interseção dos ideais primos, né, que moram nesse conjunto aqui, né? P pertence a essa imagem direta via phi A, né, do vanishing de V. Mas o que significa, né? O que significa que P esteja aqui? Então, se P está aqui, né? Olha, se P está aqui, vou dar a ideia aqui. Se P está aqui, P tem que ser um phi de A de alguém, um Q, né? Um Q que pertence ao vanish de V, ou seja, um Q contendo V, né? Contém V. Mas isto aqui não é outra coisa que o phi a menos 1 de Q. Tá bom? Então, a gente pode mostrar, né, que isto aqui vai coincidir com essa interseção aqui, ó. Os phi a menos 1 de Qs com esses Qs contendo V, ou seja, a mesma coisa pertence ao vanishing de V, né? O que contém a V. Tá, pronto. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui colocar parênteses, né? Porque você pode mostrar usando esse argumento, né? Certo? Essas ideias aí que essa inclusão, essa igualdade vale, né? Agora, as imagens inversas preservam inclusão, né? Preservam inclusão. Preservam inclusão, mas eu estou interessado na interseção. Preservam interseção. Então vai ser phi a menos 1 da interseção. Phi a menos 1 da interseção dos Qs contendo V. Não é isso? Mas isto aqui não é outra coisa que o quê? O que significa? Nós já vimos, né? Nós já vimos na aula passada que a interseção de ideais primos contendo B é o radical de B. Não é isso? Então, isto aqui vai ser
φ menos 1 do radical de B, certo? Φ menos 1 do radical de B. Tá? Mas você pode mostrar usando definição do radical que isto aqui é preservado. Quer dizer que isto aqui vai ser o radical desse ideal aqui, ó. Φ a menos 1 de B. Tá bom? Muito bem. Ok, então, todo esse I, esse ideal, não é outra coisa que o radical de φ a menos 1 de B, não é isso? Então, voltando a essa relação aqui, vamos chamar essa relação de estrela, né? Em estrela, então, este negócio aqui vai ser igual ao vanishing do radical de φ a menos 1, né? Então, voltando à estrela, a gente obtém que o fecho da imagem direta, a imagem direta do vanishing do ideal B, né, é igual ao que? Ao vanishing de I. Mas o vanishing de I é esse radical aqui que acabamos de ver. Vai ser o radical de φ a menos 1 de B. Mas nós sabemos que o vanishing é indiferente com relação ao radical, né? Vanishing do radical é o vanishing do ideal. Então, vai ser vanishing do φ a menos 1 de V. Tá certo? E então, isso aí mostra nossa igualdade, né? Então, vanishing de φ a menos 1 de V vai ser o fecho da imagem direta. Então, em geral, esse mapa aí não é necessariamente um mapa fechado, tá bom? Não é necessariamente um mapa fechado, não é isso? Tá, porém, ela é uma aplicação contínua, tá certo? Muito bem. Sim, outras observações, né, com relação a esses mapas aí são os seguintes. Olha, vamos lembrar aqui então, nós pegamos φ, né, um homomorfismo de A em B, um homomorfismo de anéis, não é isso? Ok, esse homomorfismo de anéis induz esse mapa aqui, ó, essa aplicação φ A. Ok? Mas esse é um mapa que vai do spec de B para o spec de A. Não é isso? Spec de A. Como ele está definido, simplesmente pega um ideal primo de B e faz corresponder a imagem inversa via φ desse ideal, né? E nós vimos que essa aplicação aqui é uma aplicação contínua. Não é isso? É contínua. Então, ela tem um bom comportamento, né? Certo? No contexto topológico. Correto? Ok. O que acontece, né, se a gente tivesse trabalhado com o mapa identidade de A, por exemplo? A identidade de A. Né? A identidade de A. Ou seja, o morfismo de identidade. Cada elemento faz corresponder a ele mesmo. Então, o mapa induzido seria o quê? Aqui seria spec de A para spec de A. A um ideal primo de A faria corresponder à imagem inversa via identidade, ou seja, ele mesmo. Então, claramente, o φ a esse mapa induzido seria a identidade no spec de A. No spec de A, certo? Ok, muito bem, isso aí é um bom comportamento. E mais ainda, se a gente considera outro homomorfismo, digamos, temos um segundo homomorfismo, né? Então aqui o φ, digamos, e aqui a gente considera outro homomorfismo. B em C, um terceiro, né? Aliás, um segundo homomorfismo, psi, terceiro anel. Certo? Outro homomorfismo, uma composição, né?
né? Então a gente tem aqui a composição psi composta com φ, né? Por favor, esses aqui são homomorfismos de anéis, né? Anéis comutativos com elementos identidade, todo mundo, não é isso? Ok, então a gente pode se perguntar quem seria o induzido por esse mapa composto, né? Ou seja, quem seria o induzido desse negócio aqui, né? O induzido. O induzido a gente está denotando dessa forma. Será que ele tem alguma relação com os outros induzidos? Certo? Olha, porque, veja bem, segundo os diagramas, né? O mapa induzido psi agora vai do spec de C, né? Que reverte, né? No caso desses specs, vai do spec de C para o spec de B, né? Aqui vai para o spec de B. Este daqui seria o induzido correspondente a psi, e daqui a aqui o induzido pelo φ, né? Pela φ, certo? Aqui, então, você pode calcular essa composição, né? Essa composição aqui, ó, φA composta com psia. Ambas são aplicações contínuas. Então, essa composta também vai ser contínua, certo? E, obviamente, isso aqui contínua. Pois bem, você pode mostrar facilmente a partir da definição que esse mapa é justamente isso. O mapa induzido da composição é essa composição aqui. Tá bom? Então, a gente tem isto aqui. φA composta com psia. Tá certo? Muito bem. Então, tudo isso se traduz na linguagem das categorias, dizendo que temos, então, estabelecido um funtor entre a categoria dos anéis comutativos com identidade e a categoria dos espaços topológicos, né? Então, isso aí, então, permite definir o funtor spec, né? Mas deixa falar rapidamente sobre categorias, certo? Depois eu vou passar a vocês um material para vocês darem uma olhada melhor sobre isso, né? Então, eu vou dar apenas umas ideias, né? Categorias. Não vou definir formalmente, né? O que é isto. Olha, para falar de categorias, o que é uma categoria, né? Uma categoria consiste, né? Primeiro, é uma classe, tá? Uma classe de objetos. Então, digamos que a gente vai ter uma categoria C. Então, ter uma categoria C significa que você vai ter objetos nessa categoria, objetos de C, tá? Então, os objetos de C você pode representar por letras, né? X, Y, Z, pode ser A, B, né? Letras aí, tá certo? Tá? E para cada par de objetos, você vai ter um conjunto, por favor, um conjunto de flechas, que chama-se morfismos, né? Digamos, eu vou tomar dois objetos, desculpa, dentro dessa categoria, X, Y, que é uma classe, por favor, né? Um conceito mais amplo que conjunto, certo? Para não entrar em problemas técnicos com relação à teoria dos conjuntos, tá? Então, este daqui vai ser um conjunto, né? Um conjunto e seus elementos, os elementos desse conjunto, por favor, aqui. Conjunto, né? Um conjunto. E os elementos desse aqui vão ser chamados de morfismos de X em Y. Então, morfismo de X em Y, você pode representar dessa forma, por exemplo, né? Então, você vai falar, isto aqui é um morfismo que vai de X em Y, né? Domínio X contra domínio Y, certo?
Tá, e quais são as condições? Que você vai ter uma espécie de composição, né? Quer dizer, dados, por exemplo, digamos x, y e z, objetos, dados x, y e z, né? Objetos nessa categoria, certo? Você vai ter esse conjunto, né? Os morfismos, as flechas que vão de x em y, né? Como é um conjunto, você pode falar do cartesiano com esse outro conjunto. As flechas que vão de y para z. Tá? E então vai estar definida uma aplicação, né? Cujo contradomínio é as flechas que vão do primeiro x para o terceiro, né? X, z. Tá? Então aqui você vai tomar um par, φ, psi, né? E vai fazer corresponder, certo? Essa flecha aqui, tá? Você vai denotar dessa forma, é como se fosse a composição de funções, digamos, né? De mapas, de homomorfismo, certo? Mas definido de uma forma abstrata. Ou seja, uma operação, né? Que a cada par vai corresponder essa flecha que vai de x para z e que você vai denotar dessa forma. E ela tem que satisfazer as propriedades que uma espera de uma composição, entre aspas, né? Então, é importante que por exemplo, se você considera y igual a x, né, em y igual a x, sempre vai existir, né, nesse conjunto aqui, por favor, x, nesse conjunto aqui de flechas de x, pelo menos vai existir uma flecha aqui, ó. Existe uma flecha que você vai chamar de identidade, tá certo? Identidade de x, tá? E se você faz, por exemplo, a composição digamos, de φ com a identidade, qualquer que seja, né? Isso aqui vai ser sempre φ, né? Que uma espera, né? Se você faz a composição da identidade... Ah, não, desculpa, é o x, né? X, por favor, aqui. X, né? Estou dando apenas as ideias, por favor, tá? Depois, com calma, eu vou fazer um curso sobre categoria, seria interessante. Tá? Ok, bom, aqui com qualquer outro mapa, né? Certo? Onde faz sentido compor, ou seja, x vai de x para x, né? Tá? X para x, a identidade vai de x para x, quer dizer. Então, se eu quero essa composição, então esse φ tem que ir de x para outro y, digamos, né? Outra flecha aí, né? E essa outra composição vai de um z para o x, digamos, né? Certo? Esse psi, né? Certo? Para fazer sentido essa composição, né? Certo? Como aqui, né? Olha, este daqui segue, este daqui abstrai o que você já sabe sobre composições, conjuntos, não é isso? Então, por exemplo, aqui você vai ter seu mapa de x em y, que é o φ, né? E aqui vai ser esse morfismo de y para z, que é o psi. Então, a composta, né? Inclusive a gente vai denotar dessa forma, tem que ser, né, o morfismo de x para z, né? É isso, tá bom? A mesma notação que a gente usa para
aplicações para funções, né? Para funções, homomorfismos, de estruturas algébricas, etc. Né? Ok? Muito bem. E a outra coisa aí também é que a gente vai, a outra condição que a gente vai exigir é uma associatividade com relação à composição. Né? Então, si composta com Φ composta com outro morfismo, né? Você pode associar, né? Quer dizer, você pode escrever dessa forma e vai dar igual, né? Certo? Então, esses aí são os axiomas que definem ou em que consiste uma categoria, né? Certo? Então, na matemática, a gente tem um monte de categorias, né? Aparecem bastantes categorias, né? Então, a primeira categoria mais simples, a gente vai ter a categoria dos conjuntos. Set. Então, este daqui vai ser a categoria dos conjuntos, né? Categoria dos conjuntos. Categoria dos conjuntos, né? Quem são os objetos aqui? Vão ser os conjuntos. E os morfismos? Os morfismos vão ser simplesmente as aplicações, as funções. Tá bom? Certo. Temos essa categoria que vai ser interessante para nós, a categoria top. Então, este daqui, por favor, são os objetos aqui, os objetos dessa categoria, né? Os objetos dessa categoria vão ser os espaços topológicos, tá bom? Os espaços topológicos, né? Então, os objetos dessa categoria são os espaços topológicos. Vou escrever aqui melhor, tá? Então, esse daqui vai denotar, por favor, a categoria dos espaços topológicos, né? A categoria dos espaços topológicos, né? Os espaços topológicos, né? Então, quem são os objetos? Os espaços topológicos, certo? Os objetos, né? X, Y, Z e tal, esses objetos aí, né? Blá, 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 que a gente denota, são os espaços topológicos, né? Os espaços topológicos, tá? E quem são os morfismos, né? Se a gente, dados dois espaços topológicos, né? X e Y, então quem vai ser esse conjunto formado pelos morfismos nessa categoria, né? Quem são os morfismos aqui? Olha, os morfismos vão ser as aplicações contínuas de x para y, né? X para y, tal que φ é uma aplicação contínua, tá? Uma aplicação contínua. E por que ela vai ser uma categoria? Veja bem, composição de aplicações contínuas é contínua. E a identidade é sempre uma aplicação contínua, certo? A identidade de um espaço topológico é uma aplicação contínua, né? Então, são satisfeitas essas condições, certo? Para ser uma categoria, né? E, dada uma categoria temos a categoria com estruturas algébricas. Mas nós estamos interessados na seguinte categoria, por favor. Vou chamar assim, anéis comutativos, ou melhor, vou chamar assim, comutativos, tá? Então, aqui, acho que é melhor escrever de outra forma, né? Eu vou escrever anéis, tá bom? Anéis comutativos. Professor, Diga. só uma pergunta. Sim. Os homomorfismos dos espaços topológicos não são as funções contínuas e as aplicações abertas, não? Não. Os morfismos vão ser apenas aplicações contínuas, certo? As aplicações abertas
elas não precisam ser contínuas, certo? Não necessariamente. Aplicação aberta é aquela que leva abertos do domínio em abertos do contradomínio. Tá bom? Então, Certo. É porque eu lembro de uma proposição, né? Que vai ser homomorfismo somente se for contínua e aberta, se eu não me não, esse engano. parece ser um homeomorfismo. O Homeomorfismo. homomorfismo. Exatamente. Tem que ser Certo. uma vijeção contínua e aberta. Entendeu? Então, falando disso, os homeomorfismos são os isomorfismos nessa categoria. Já vou falar agora disso. Deixa eu ver aqui. Deixa acabar com esse daqui. Os anéis comutativos. Então, aqui, por favor, os objetos vão a ser os anéis comutativos, tá bom? Todos os anéis comutativos com elemento identidade, né? Comutativo, né? Todos, tá bom? A, B, C. Estamos denotando isso. A gente denota disso, né? Mas podemos usar qualquer letra. E então, quem são os homes dentro dessa anéis? Acho que aqui vai ficar muito grande, então vou chamar assim simplesmente, anéis comutativos. Deixa eu ver. Anéis comutativos, tá bom? Vou chamar assim a minha categoria. Vou denotar, aliás. Né? Então, aqui, anéis comutativos, certo? Então, quem são as flechas acá? Quem são as flechas? Eu estou dizendo morfismos, a flecha, né? Morfismos, tá? Morfismos. Em geral, numa categoria, as flechas, né, são os chamados morfismos, tá bom? Então, os morfismos nessa categoria são os homomorfismos de anéis, certo? Tal que Φ é um homomorfismo de anéis, tá bom? De anéis, tá? Bem, em toda categoria, né? Em toda categoria a gente pode falar de isomorfismo, né? Então, certo? Para responder melhor agora a sua pergunta, né? Então agora seja se uma categoria qualquer, uma categoria, né? Pode ser qualquer uma dessas categorias. Tem um monte de categorias aparecem com frequência na matemática, né? E digamos que você tem um mapa nessa categoria, né? E seja ser uma categoria e digamos Φ, certo? Um morfismo que vai do objeto X para o objeto Y, né? Ou seja, a gente denota dessa forma, né? X, Y, tá bom? X, Y. Então, dizemos, né, essa é a definição categórica, dizemos que Φ é um isomorfismo nessa categoria, né? Φ é um isomorfismo, né? Em C, nessa categoria, caso exista uma flecha que vai de Y para X, então nessa notação, né, que vai de Y para X, né, ou se você quiser, escreve dessa forma, né, de Y para X, né, de tal forma, né, que as respectivas composições, com essa composição que tem já essa categoria, né? Φ composta com Psi seja, né, o morfismo identidade. Identidade onde em Y, né, certo? Isso vai, Psi vai de Y para X.
E a outra composição, se composta com φ, seja a identidade em X. Tá ok? Isso aí é um isomorfismo, tá bom? Isomorfismo nessa categoria. Muito bem, então, quem são os isomorfismos? Nas categorias que a gente mencionou como exemplos. A categoria dos conjuntos. Quem são os isomorfismos, tá? Então, em set, que é a categoria dos conjuntos, tá? Uma aplicação φ, x em y. Lembra-se que aqui os morfismos são simplesmente aplicações. Então, segundo a definição, para ser um isomorfismo, basta que exista um morfismo, pela definição, tem que existir um morfismo de yx, cuja composição seja justamente a identidade. Quem é a composição nos conjuntos? A composição nos conjuntos, eu esqueci de dizer, a composição nos conjuntos é a composição usual que você conhece, tá? Então, dizer que isso aqui vale é a mesma coisa que dizer que φ é uma bijeção, tá? Então, os isomorfismos na categoria dos conjuntos são as bijeções. Quando você fala de um isomorfismo na categoria dos conjuntos, está falando de bijeções, não é isso? E agora, na categoria dos espaços topológicos, né, que você estava com dúvidas, tá? Então, agora são espaços topológicos, por favor. Então, quando isso daqui vai ser um isomorfismo? Então, isto aqui vai ser um isomorfismo. Pela definição, né, de isomorfismo nessa categoria, tem que existir um morfismo de y para x, ou seja, uma aplicação contínua, né, de tal forma que a composição seja, as composições respectivas sejam as identidades. Mas isso é a definição de homeomorfismo, né? Isso aqui é um homeomorfismo, tá bom? Homeomorfismo, então, por definição, na verdade, né, no contexto topológico, é uma aplicação contínua bijetiva, né, cuja inversa também é contínua, né? E isso aqui se traduz na linguagem da categoria dizendo que vai ser um isomorfismo nessa categoria. Mas, claro, existem caracterizações, aquelas que você mencionou. Se somente sim, φ é uma bijeção contínua aberta, tá bom? Bijeção contínua aberta. Porque o fato de ser aberta já garante que a inversa seja uma aplicação contínua, tá? Isso que você estava mencionando, entendeu? Mas morfismos são apenas aplicações contínuas. E isto aqui, já no contexto topológico, né, é a mesma coisa que φ é uma bijeção contínua fechada. Tá certo? É uma bijeção contínua fechada. Tá certo? Fechada. Tá? Isso que você tinha falado, né? Certo? Então, mas para ser morfismo, assim, em geral, não precisa ser aberto. Tá? Mas quando você quer mostrar que é um homeomorfismo, você precisa garantir que ela é uma bijeção contínua, certo? E no lugar de você mostrar que a inversa é contínua, né? O equivalente é mostrar que essa φ é uma aplicação aberta ou fechada, tá certo? Mas o que interessa, Certo. então, é que... Tá claro agora, não é isso? Tá sim, professor. Beleza. Então, os homeomorfismos são os isomorfismos na categoria dos espaços topológicos, tá? E na categoria
dos anéis comutativos, né? Dos anéis comutativos, certo? Φ é um isomorfismo, é um isomorfismo, é um isomorfismo, é um isomorfismo, se somente se Φ é um isomorfismo de anéis. Φ é um isomorfismo de anéis, né? Ou seja, basta, né, segundo o que a gente já viu, que seja um homomorfismo objetivo, no caso. A diferença do contexto topológico, onde você tem que mostrar que a inversa também é contínua, aqui você não precisa mostrar que a inversa é um homomorfismo. Isso aí já é consequência, né, realmente. Tá bom? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Somente deixa eu dar a ideia aqui, né? As categorias se relacionam via os chamados funtores, tá? Funtores. Tá? Eu vou falar na próxima aula com um pouco de detalhe o que são os funtores, dar as ideias. Mas deixa eu acabar a aula dizendo o seguinte, né? Ou mencionando o seguinte. Olha, a gente considerou a categoria dos anéis comutativos, certo? E por outro lado, a gente tem a categoria dos espaços topológicos, certo? Então, nós estamos fazendo o seguinte. Toda vez que você pega um objeto aqui, ou seja, um anel comutativo, a gente fez corresponder um espaço topológico, que é o chamado spec de A, né? Com a topologia de Zariski, né? Dado qualquer anel comutativo, podemos fazer corresponder o conjunto de ideais primos que tem, né, uma topologia natural chamada topologia de Zariski. Mais ainda, dado uma flecha aqui, né, ou seja, um morfismo aqui, um homomorfismo de anéis, né? Vimos que podemos fazer corresponder a esse φ uma aplicação, né, que vai reverte as flechas, na verdade, que vai do spec de B para o spec de A, né? E essa não é uma aplicação qualquer, ela é um morfismo aqui. Por quê? Porque ela é uma aplicação contínua. Esse mapa aqui é uma aplicação contínua, certo? Então, a cada morfismo, na primeira categoria, estamos fazendo corresponder um morfismo, embora com flecha, com direção mudada, trocada, na categoria dos espaços topológicos, tá certo? Então, isso aí, na linguagem que eu vou explicar na próxima aula, define um funtor. E assim temos o funtor spec, tá bom? Isso aí vai ficar claro na próxima reunião. Mas como é um funtor que muda a direção, né? Chama-se um funtor contravariante, né? Isso aí vai ficar claro. Contravariante de spec, certo? Então esse aí define o funtor spec, né? Que vai da categoria dos anéis comutativos, né? Para a categoria dos espaços topológicos, tá certo? Então essas propriedades aí podem ser todas resumidas, né, na linguagem categórica, falando que o spec é um funtor, tá certo? Mas como já disse, isso aqui vai ficar claro então na próxima reunião. Vamos parar por aqui então.